Que delícia, né? Comemorar aniversário é bom demais, mas quando chega esse tempinho, outono, inverno, não tem jeito, não tem quem escape de uma gripe ou de um resfriado ou mesmo daquela crise alérgica. Mas você sabe a diferença da gripe, do resfriado e da alergia? Sabe aí como diferenciar e como cuidar de cada uma delas? Pois é, tudo isso hoje no Você Bonita com o otorrinolaringologista, Dr. Jamal Azan. Seja bem-vindo. Oi. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo. Bom tê-lo mais uma vez. Prazer. Nossos papos também são sempre divertidos, alegres. Com certeza. Mesmo que para falar de um assunto que a gente não gosta muito, né? Mas a saúde a gente ajuda muito as pessoas orientando, né? É isso mesmo, doutor. Com certeza. Bom, pergunta que não quer calar. Qual a diferença entre resfriado, gripe e a alergia? Bom, resfriado, gripe e alergia são situações que acometem o sistema respiratório. Então, o nosso nariz, ele pode sofrer a agressão por vírus, tanto da gripe quanto do resfriado, ou a alergia já é um processo interno da pessoa, não depende de algo que vem de fora. Certo. Então, a gripe e o resfriado são vírus diferentes, não são o mesmo vírus. Ah, não? Não, são vírus diferentes, são doenças diferentes. A gripe, ela pega o sistema respiratório, nariz, garganta, ela dá dor de cabeça, mas a gripe, ela também dá um quadro geral muito ruim, então mal-estar, calafrios. A gripe dá aquelas dores musculares, dores nas juntas. Então, a gripe, em geral, a pessoa não consegue levantar para trabalhar. Entendi. Enquanto que o resfriado é mais local. Então, é um pouquinho no nariz, um pouquinho na garganta, né? Tá, uma secreção um pouco maior. Isso. E a alergia, em geral, uma pessoa já tem aquelas crises, já acorda espirrando, né? Quem acorda espirrando todos os dias, tinha, então já sabe que tem um quadro alérgico. Um quadro alérgico. Mas o que leva a esse quadro alérgico? O quadro alérgico é algo interno da pessoa, é genético da pessoa ter a sensibilidade alérgica, né? Agora, quando existe um estímulo externo, esse estímulo é que desencadeia a tua reação. Esse estímulo pode ser, então, as mudanças de temperatura, poluição, poeira, pelos de cachorro, gato, mofo, umidade, né? Esses estímulos acabam levando o corpo a reagir. Só que quando ele reage demais. Então é muita coriza, é bastante nariz entupido, aquela coceira, as pessoas que fazem assim, né? Coça mesmo, você fica o tempo todo, você vê nesse período a gente vê as pessoas, né? Coçando muito o nariz. E assim, essa alergia ela pode vir com esses espirros, né? Com essa coceira no nariz, mas também com a pele mais avermelhada, pode vir tudo junto. Sim, em geral, a pessoa que tem um quadro alérgico de nariz também tem um perfil de um quadro alérgico no pulmão e na pele. Então, muitas crianças, principalmente, têm a bronquite asmática associada à rinite alérgica e a dermatite atópica também. Então, esse é um estado alérgico da pessoa como um todo. Entendi. Vamos mostrar, doutor, na prática, o que acontece então? Primeira coisa. Bom, a gripe, que é então o estágio mais avançado, a gente pode colocar assim? Não, eu chamaria de mais grave. Mais grave mesmo? Mais grave. Ok, que merece mais atenção. Sim, muita atenção, inclusive pelas complicações. A gripe pode levar a uma pneumonia? Sim, a gripe é uma situação clínica que pode levar a pneumonia, inclusive com risco de morte, e também a sinusite e a complicações como laringite, traqueite, né? Tá. E a gripe, ela vem sempre com febre ou não? A pessoa pode estar com quadro de gripe, mas sem febre? Normalmente a gripe vem com febre, vem com mal-estar, vem com um acometimento do corpo todo diferente do resfriado, que é mais nessa região de nariz e garganta. Entendi. Então vamos lá. Então, aqui a região do nariz, a gente tem várias carninhas que chamam cornetos nasais que produzem a secreção. Essa secreção normalmente a gente está engolindo e é uma secreção normal. Mas quando infectada, essa secreção, ela escorrendo pela garganta, ela pode vir para essa região das cordas vocais e depois descer até o pulmão. É por isso que a gente pode ter uma rouquidão maior ou uma falta até de voz? Exatamente, porque essa secreção, quando ela escorre aqui, ela chega e acaba inflamando
as cordas vocais. Mas tem uma outra coisa também que acontece e que é muito comum, que é a sinusite. É verdade. Eu tenho sinusite, desde pequenininha. É pro resto da vida? Não tem cura a sinusite? Não, hoje em dia a sinusite tem sim, muito tratamento bastante eficiente, e a maioria dos quadros a gente consegue realmente curar, seja através de tratamento clínico, que é a grande maioria, alguns raros casos de cirurgia, né? Mas então, nesse corte, a gente vê então o nariz com essas carninhas, com essas secreções, mas aqui ao lado, que é o seio maxilar, que é onde fica a região principal que dá a sinusite. Entendi. Acumula muita secreção aqui, em geral secreção amarelada, esverdeada, a pessoa tem aquelas dores no rosto. Então, se tiver a dor, apalpar e sentir uma dor, possivelmente a sinusite. É uma possibilidade que tem que ser levada em conta, e principalmente se a secreção for em grande quantidade. Aquelas pessoas que assoam o nariz, sai bastante, daqui a pouco assoa de novo, sai bastante. Saindo. Entendi. Dor de cabeça também está relacionada? Também está relacionada, porque os seios da face não são só os maxilares, nós temos os etimoidais, os frontais e os que chamam esfenoidais também. Entendi. Então, para cuidar da gripe, do resfriado ou da alergia, o que a gente pode fazer? A gente tem que cuidar de cada um de uma maneira diferente, já que a gente se confunde, mas agora que você nos mostrou as características, né, que vão mostrar aí se é uma coisa ou outra, a gente tem um cuidado para cada um. Cuidado para a gripe. Bom, o principal do cuidado da gripe e do resfriado, já que são doenças de transmissão viral, é a gente evitar o contato com as secreções. Então, o que acontece? O vírus, ele se transmite tanto pelo ar quanto pelas secreções. Então, é muito comum, quando a pessoa está resfriada, tosse ou enxuga o nariz e depois põe a mão no corrimão do ônibus, se segura em algum, põe a mão na mesa, né? Vai cumprimentar alguém. Então, esse vírus... E a pessoa leva a mão de novo leva a mão no nariz. E o vírus, nas secreções... tanto na roupa quanto em aço inox, assim como, por exemplo, dentro do ônibus, o vírus pode ficar vivo até 2 dias. Nossa! Então, se alguém espirrar e colocar o vírus lá, ele pode ficar 2 dias. Aí outra pessoa vai lá, põe a mão no nariz e pega a gripe. Então, o principal, gente, é o seguinte: se for espirrar ou tossir, não leve a mão diretamente para o seu nariz. Use um lenço de papel. Esse lenço tem que ser descartável, e se tiver contato em ambientes coletivos, tenha sempre um pouco de álcool gel na sua mão para acabar com o vírus, porque o vírus, tanto da gripe quanto do resfriado, eles morrem muito fácil só lavando a mão, que é o principal. Olha que bom. Eu ia te perguntar se apenas lavando a gente já conseguia eliminar. Com certeza, lavar a mão é o principal mecanismo de evitar a transmissão de doenças infecciosas, inclusive a gripe. E chegou uma perguntinha da Michele, doutor. Beijo, Michele, pra você. Ela diz: boa tarde, meu nome é Michele, tenho uma filha de 3 anos e ela tem bronquite asmática. Já faz 1 mês que ela está com crise de tosse, ela já levou a nenê no hospital, já tomou antibiótico, xarope, e ela não sabe mais o que fazer pra ela melhorar. O médico disse que um quadro alérgico, ela não tem coceira no nariz, somente tosse. Então ela não tem esse quadro alérgico. E aí? Pode ser um quadro alérgico respiratório, mesmo com esses sintomas que ela está falando. Essa época do ano é uma época bastante complicada para as doenças respiratórias. É possível que esteja desenvolvendo tanto uma infecção como um quadro alérgico que está sendo prolongado por alguma coisa que está irritando a casa. Então, Michele, cuidado na sua casa, com poeira, com ambientes fechados, mofo. Não deixe a casa fechada, deixe a casa ventilando e procure mais uma vez o atendimento, que realmente dá para tratar da sua filhinha tranquilamente. É isso aí, a gente tem que estar alerta, né? Porque pode virar outra coisa. O mais importante que eu acredito é não deixar transmitir. Se alguém estiver com resfriado ou uma gripe, não transmita isso para a população, porque uma pessoa só é capaz de transmitir para muitas pessoas. Então use lenço de papel, lave as mãos e álcool gel. É isso aí.
Bom, beijo pra Michele. Chegou mais uma dúvida. É Esdras Dutra o nome dela. Bom, ela diz o seguinte: boa tarde. Conforme o programa de hoje, envio minha pergunta. Um beijo pra você, obrigada, viu? Qual a diferença entre rinite e asma? Ela conta o seguinte: meu irmão teve rinite quando pequeno, morávamos em Goiás. Nós mudamos para Pernambuco. Fizemos tratamento contra a asma durante um tempo, ele usou a bombinha na crise e hoje ele conseguiu deixar de usar. Hoje, mesmo depois de ter feito uma cirurgia no nariz para facilitar a respiração, pode ser desvio de septo? Sim, certamente. Ele tem, às vezes, crise asmática. Por quê? Como conviver com a asma ou a rinite? Tem cura? A asma e a rinite eu não posso chamar de cura, mas o que eu posso dizer é que nós temos medicamentos extremamente eficientes para controlar ambas as crises, porque na verdade aquele conceito antigo de via aérea superior e via aérea inferior não existe mais. Hoje nós chamamos de via aérea única, ou seja, quem tem rinite muito provavelmente vai ter algum quadro de asma ou bronquite e da mesma forma quem tem a asma ou bronquite pode ter rinite. Então o importante são sempre as medidas preventivas, não tomar contato com todas esses alérgenos que acabam provocando, e tirando desse contato e fazendo um bom tratamento, a gente com certeza consegue controlar. É isso aí que é o mais importante. E o bacana é que a nossa pauta de hoje, então, além de tirar essas dúvidas, agora a gente pode ficar prestando atenção. Tá sentindo uma dor de cabeça? Pode ser sinusite. Sem dúvida. Tá sentindo o corpo meio mole, aquele cansaço, o nariz tá escorrendo? Pode ser uma gripe. Pode ser uma gripe. Pode vir uma febre aí, tem que ficar atento. Isso mesmo. E se só tiver com aquele nariz, com aquela coriza, aí é um resfriadinho que a gente tem que cuidar também para não passar para outras pessoas, né, doutor? Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Prazer mais uma vez recebê-lo. Obrigado. Sempre com as explicações ótimas. E eu vou agradecer ao Hospital Leforte, né? Isso. O site é o www.leforte.com.br, que permitiu que hoje o Dr. Jamal Azan, otorrinolaringologista, estivesse aqui no programa, e ele voltará outras vezes, porque é sempre super bem-humorado, simpático, é uma delícia bater papo com você, doutor. O telefone de lá é o 0 operadora 11 3723 4700. 3723 4700. Muito obrigada. Obrigado. E até a próxima. E vamos enfrentar esse outono e inverno com tudo em cima, né, doutor? Obrigada. E olha